E aí galera do Vira e Bicho, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Adriano Santana e eu vim aqui dar 10 dicas para vocês de biologia, como você se dar bem no Enem em biologia, beleza? Vamos nessa! Dica número 1. A dica número 1 a gente fala de citologia. O que seria essa citologia? O estudo da célula. Nessa célula eu quero que você entenda que existe a célula procarionte e eucarionte, saber a diferença entre elas. Animal e vegetal, saber diferenças entre elas. Quais organelas existem em cada uma delas. E saber também identificar as organelas e suas funções básicas. Sabendo isso, você identifica no texto facinho, rapidinho, beleza? Então, comparação, monta um esqueminha. Tá? Não esquece, toda aula você anota e depois monta um esqueminha aí para você com esses padrões de diferenciação que você vai se dar bem. Dica número 2. Dica número 2, a gente vai falar sobre os seres vivos, o que olhar dos seres vivos. Gente, eu estou te falando o que mais cai no Enem. A dica número 2, falando sobre os seres vivos, você tem que prestar atenção em quê? Primeiro, característica e classificação dos seres vivos. Os 5 grandes reinos, você sabendo identificar. Os 3 domínios, certo? E saber a própria classificação taxonômica. Lembra? 5 grandes reinos, Monera, protista, fungi, animal e vegetal, e as classificações taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dá uma lida, olha como é que isso cai, porque isso aparece bastante. Dica número 3. Se a gente falou de seres vivos na 2, na 3 a gente fala de um ser que é uma incógnita. Por que é uma incógnita? Porque é um ser acelulado. Se ele é acelulado, a gente teoricamente acha que ele não é ser vivo. A gente está falando de quem? Dos vírus, esses serizinhos à parte. Presta atenção nos vírus como características, como a gente já falou, acelulado, cápsula proteica, material genético, DNA ou RNA. E presta atenção também nas doenças, tá? Aí, ó, doença acontecendo. Febre amarela, HIV e uma dica aí, falamos muito de chikungunya, dengue, é bem provável que apareça sarampo, porque ele voltou. Beleza? Então se liga nas profilaxias, nas formas de contágio e o restante você vai bem. Dica número 4. A dica número 4 é o seguinte, cai muito, aparecendo direto agora no Enem, é a genética. O que eu tenho que saber de genética? Meu filho, genética você só vai aprender escrevendo, resolvendo bastante questões. Enquanto as outras você resolve com um pouco mais de leitura, a genética você vai ter que resolver bastante questões. Para quê? Para que você treine, pegue o hábito, principalmente primeira lei de Mendel. É o que mais aparece. Dentro da primeira lei de Mendel, se prende também ao sistema ABO, sistema sanguíneo, e também o sistema RH. Isso aparece bastante nesse Enem, certo? Não esquecendo, não deixe de estudar, de ler síndromes. Principalmente Turner, Klinefelter e síndrome de Down. São 3 síndromes que pode aparecer com muita facilidade na nossa prova do Enem. Dica número 5. A dica número 5 a gente vai falar de divisão celular, que se prende um pouco à genética. Por quê? Porque quando a gente fala da mitose, que é reprodução celular, aumentar o número de células, crescimento, regeneração, e falamos de meiose. A meiose tem a ver com a genética, porque tem a ver com reprodução. Não esquece de desenhar a mitose, desenhar a meiose, compara, olha as fases, o que acontece em cada fase, tá? De uma forma simples, de uma forma direta, e depois usa a meiose para olhar um pouco da parte da genética, para você entender o DNA, a mistura de DNA, quando é que eles se separam, como é que isso é passado para a prole, ok? Então, mitose e meiose aparece no Enem, mas aparece dessa forma, comparativamente. Uma se transforma em 2 mitose, uma se transforma em 4 meiose. Já apareceu até na prova de matemática, hein? Dica número 6. A dica número 6, a gente fala de quê? A gente fala de metabolismo energético. O Enem vem cobrando metabolismo energético de uma forma sutil, mas aparece bastante. Então você vai ter que saber sobre fermentação, fermentação alcoólica, fermentação lática e acética. Tem que prestar atenção nesses 3 tipos de fermentações. Aparece respiração celular associada à mitocôndria, as 3 etapas da respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tem que saber. E fotossíntese, fase clara e fase escura, fase fotoquímica e puramente química. Sabendo e comparando também as equações de respiração celular e fotossíntese, você não tem como ter surpresas, tá? Então preste atenção nas etapas, não precisa se aprofundar absurdamente, mas dá uma olhadinha onde é que entra e sai os carbonos e tudo vai ficar beleza.
Dica número 7. A número 7 a gente vai falar de quê? Da biologia vegetal. Nós temos que falar dos 4 grandes grupos vegetais, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que eu estou falando e montando um esqueminha conforme a quantidade de características, conforme o quadro evolutivo delas. Assim você não se perde. Só saber quem tem semente, quem não tem, quem tem algumas estruturas, quem não tem. É só olhar raiz, caule, folha, flor, fruto, ok? Sabendo diferenciar esses 4 grupos e as características básicas dele, é importante você saber também a importância ecológica e um pouco da fisiologia. Qual a fisiologia a gente está falando? A gente está falando de xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva, e a gente tem que saber sobre como apareceu no Enem, evapotranspiração, como é que acontece, os estômatos se abrindo. É só saber um pouco disso que eu acho que você não vai ter surpresa alguma no Enem, beleza? Foi a dica número 7, é isso aí. Dica número 8, dica número 8. O que vamos falar da dica número 8? Vamos falar da biologia animal. O que eu tenho que saber da biologia animal? Eu tenho que saber a classificação desses seres, principalmente do reino animal. Como é isso? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. Esses 9 filos eu tenho que saber essa linha evolutiva, como é que eles aparecem, olhando o quê? Tipo de célula, quantidade de células, presença de celoma, tipos de tecidos, eles são triblásticos, diblásticos, cavidades. Se eu montar uma tabelinha seguindo essa linha evolutiva, eu não vou ter surpresa alguma. Segue a ordem direitinho e vai observando isso. Tipo de reprodução, importância econômica e ecológica. Sabendo esses aspectos, o Enem não te apresenta surpresa na biologia animal, ok? Não deixa de estudar essas características. Dica número 9. Dica número 9. Essa dica número 9 é o seguinte: biologia humana. Isso aparece muito no Enem, principalmente a parte de fisiologia. O que eu tenho que saber? A anatomia aparece em algumas partes, já falaram da visão, já falaram da audição. Saber como funcionam é um pouco mais importante. Por quê? Porque a gente tem que conhecer como funciona o globo ocular, porque isso pode aparecer na tua prova de ciência da natureza na parte de física. O sistema auditivo é bom, é importante você observar quais são as partes do nosso sentido auditivo, mas quanto à fisiologia, o que mais tem aparecido no Enem, é sistema respiratório, sistema digestório e o circulatório. A gente aposta muito que o sistema nervoso e endócrino, que está no programa do Enem, mas ainda não apareceu, poucamente aparece. Prestar atenção nesses 2 últimos, mas os que mais aparecem é digestório, respiratório e o circulatório. Então presta atenção nos órgãos que compõem esses sistemas e como é o funcionamento, tá? Para que isso se ligue ao dia a dia. Nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos a parte respiratória, as diferenças de altitude e temperatura, como isso pode influenciar no corpo. Fica a dica aí para vocês. E também em fisiologia humana, em fisiologia e biologia humana, a gente tem que prestar atenção em quê? Nas parasitoses, principalmente as causadas por protozoários e causadas por vermes. Presta bem atenção. Pode cair sobre bactérias e vírus? Com certeza, mas protozoários e vermes cai bastante, aparece bastante, presta bem atenção, principalmente na parte de vermes, que a gente vai falar de plateumintos e nemateumintos. Quem causa o quê? Às vezes esse detalhezinho que vai aparecer nas suas questões. Dica número 10, chegamos na dica número 10, a gente vai falar de quê? O que é que estava faltando? Ecologia e evolução. De ecologia, a gente para e pensa. Ecologia eu tenho que entender o meu meio ambiente. Não esquece que você faz parte dele. Então eu vou olhar os ciclos biogeoquímicos. Eu tenho que olhar o ciclo da água, oxigênio, nitrogênio e do carbono. Ok? Esses 4 ciclos aparecem muito e fazem associações a alguns efeitos, como efeito estufa, aquecimento global, chuvas ácidas. Eu tenho que prestar atenção em tudo isso. Tá? Então dá uma lida, não deixa de focar nesses ciclos biogeoquímicos. Outra coisa que aparece bastante é falando dos biomas. Dá uma leitura faz uma leitura principalmente dos biomas brasileiros. Tá? O Cerrado e Mata Atlântica está muito em evidência, mas não esquece da floresta amazônica equatorial, porque
estamos desmatando muito, ok? Então vamos prestar bastante atenção. Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Equatorial Amazônica, tá? Esses 3 aí são com certeza principais, mas todos os biomas brasileiros podem aparecer. E também as catástrofes, né? O que vem acontecendo devido principalmente às ações antrópicas que o homem vem proporcionando ao meio ambiente. Esse processo de poluição, de despejos de lixos, de tipos de deposição de dejetos, isso tudo pode aparecer. Atrelada à ecologia, a gente também fala um pouco de evolução. Evolução, Darwin e Lamarck de cara. Não esquece, tem um tempo que não aparece, já tem uns 3 ou 4 anos que não aparece Darwin e Lamarck, então presta atenção que pode voltar a aparecer de uma forma sutil, né? Mas mostrando que as coisas evoluem. Evoluir é modificar, não esquece disso, beleza? Falamos das 10 dicas de biologia para o Enem, espero ter ajudado vocês. Uma boa prova, qualquer coisa, vire bicho na cabeça. É isso aí.